Boa tarde, gente. Aqui quem fala é o Dino Doge, trazendo aí para vocês mais uma entrevista com a família do Mané da Zona. E hoje nós estamos aqui com a Adrileide, a famosa Drica. Oi, Drica. Oi, tudo bem, Dino? Tudo certo, é um prazer te ter aqui conosco hoje. Pois é, a prometida entrevista agora aconteceu, né? A gente pode esclarecer algumas dúvidas sobre o Mané da Zona, quem era o Altevir. Perfeito. A gente vai conseguir conversar um pouquinho agora. Fico bem feliz, tá? Eu tenho umas perguntas aqui. Conta pra nós um pouquinho mais sobre teu pai, sobre a vida artística dele, como é que, seja como Mané da Zona, seja como Altevir, um pouco mais. Fala um pouquinho mais da história do seu pai, se apresente pra nós. Então, Dino, o meu pai é uma referência para mim, sabe? Mesmo ele não estando mais aqui, né? Ele é uma referência para mim em vários sentidos, em exemplo, dignidade, sabedoria. Ele era um homem muito íntegro, sabe? Conhecedor de muita coisa, religião. Então, assim, ele tinha um entendimento vasto da vida, sabe? E o que a gente tem dele, assim, de lembrança é algo muito bom, sabe? Ninguém aqui em casa tem remorso por ter perdido o pai, por não ter feito isso ou aquilo, não. Tudo que a gente pôde fazer junto, a gente fez. O meu pai ensinou muita coisa pra gente, sabe? Então, assim, é uma memória muito rica dele. É uma pena que ele não está mais aqui para vivenciar toda essa mídia, né, que hoje faz parte aí das nossas vidas. Eu acredito que ele teria uma colaboração aí com a internet, por esse meio sarcástico, né, que ele tinha de viver a vida. Ele sentava e de uma conversa ele já saiu uma piada, já saiu uma música. Então, assim, ele colaborava com a alegria de muita gente, sabe? Hoje ele faz muita falta. Já se passaram aí muitos anos, mas assim, quando a gente lembra do meu pai, ninguém chora, a gente só dá risada. Porque assim, tudo que ele fez foi marcante, assim, foi marcante alegre, foi marcante positivo. Eu não me lembro nada ruim do meu pai, nada mal que ele tenha feito, ou que ele tenha brigado com a gente, ou que eu tinha apanhado, não. Era só coisas positivas. A nossa casa é uma casa muito alegre, era uma casa de música, sabe? Cantores aqui da região, e sempre meu pai estava recebendo essas pessoas. Então, assim, era uma casa muito alegre. A gente tentou manter isso, assim, mas é lógico, ele fez muita falta e faz até hoje, né? Mas o que a gente tem dele é só memórias muito boas. O meu pai, meu irmão acho que já até comentou, né? E eu já tenho respondido algumas coisas também no YouTube. Ele faleceu de infarto fulminante. Ele começou na música muito cedo. Ele saiu do quartel para ingressar na vida artística musical. No próprio quartel ele já cantava, fazia festa lá com o pessoal. E aí ele mudou, né? Radicalmente para a música. E seguiu com a família, né, dentro desse meio artístico. O meu irmão nasceu, ele já cantava, minha irmã e eu. Então, assim, eu conheço meu pai nessa vida artística, sabe? Sempre cantando, alegrando os locais onde ele passava. Que legal, que legal. Eu acho muito bonito ouvir tanto o teu relato quanto o do Adriano, porque você fala com muito carinho, isso é muito bonito de ouvir. Então, e ele era muito presente, sabe? Era muito bom ter a presença dele com a gente, porque de uma forma ou outra a gente tanto aprendia a conviver sempre com muitas pessoas. A nossa casa sempre recebeu muita gente. Minha mãe cozinhava para músicos, para visitas. Então, assim, a nossa casa sempre foi muito cheia. Isso foi muito bom, sabe? Porque quando ele partiu, a gente não ficou assim desamparado. Sempre chegava alguém e contava alguma coisa. Olha, seu pai fez isso. Eu cheguei aqui na casa de vocês, eu cheguei aqui com a roupa do corpo. O seu pai me acolheu, o seu pai arrumou uma casa para me morar. Ou então eu dormi aqui no fundo da casa de vocês uns 2, 3 dias.
mas logo seu pai já me deu uma alavancada na vida, eu já consegui trabalhar. Então, assim, sempre chegava pessoas e contava alguma benfeitoria que meu pai fez, né? E isso, assim, enchia a gente de alegria, porque, tipo assim, poxa, meu pai, né? Meu pai deixou isso, esse legado. Então, assim, e a gente tentou levar isso para a vida, sempre fazendo bem. Minha mãe, uma pessoa, assim, muito digna, muito, muito humana, sabe? Às vezes ela tira dela para servir outra pessoa. Então, assim, foi essa vida que a gente teve até hoje, sabe? Hoje a nossa família aqui, no Mato Grosso, especificamente em Várzea Grande, que a gente mora, ela se reduziu, porque em 2007 o meu pai partiu, né, de um infarto fulminante. Agora, com a pandemia, nós perdemos a minha irmã, uma grande mulher, sabe? Perdemos ela de Covid, professora, psicóloga, mãe, uma pessoa, assim, excelente. Eu acho que se eu disser deles dois aqui, eu vou ficar um ano todo falando das qualidades, sabe? Dessas duas pessoas. Então, assim, a nossa família reduziu aqui, essa família próxima, né, entre mãe, pai e irmãos. Então ficou somente eu, meu irmão e minha mãe. O meu irmão tem filhos, eu não tenho filhos, e aí sobrou os filhos da minha irmã, né? Então, assim, a gente tenta viver aí com essa alegria, né? Não deixar a peteca cair, porque meu pai sempre dizia, gente, vamos erguer a cabeça, não pode deixar a peteca cair. Esse era o jargão dele, sabe? E aí a gente vai vivendo, né? Que legal. É um legado, né? Muito bonito que ficou para trás. Um legado. E o meu pai, assim, ele não importava com bens materiais, não. Ele queria estar sorrindo, ele queria fazer sorrir. Então, assim, tudo que a gente lembra dele é algum conto de piada. Esses dias eu fui com meu marido numa churrascaria, e aí e toda hora vindo, assim, o pessoal trazer, né, era rodízio, toda hora vindo com espeto, né? Aí eu peguei e falei pra ele, assim, falei, ai, que vontade de fazer igual meu pai, porque meu pai, quando chegava em churrascaria, daí ele falava pro garçom assim, olha, não fica toda hora me incomodando, não, olha pra minha mão, olha a minha mão, se a minha mão tiver de tal jeito é porque eu quero carne, se a minha mão tiver de outro jeito, eu não quero carne. E assim, e a gente não entendia, mas pai, como que é essa mão? Daí ele falava, fica olhando, daí ele erguia o dedo do meio, sabe aquele dedo? Ele erguia aquele dedo do meio. Eu acho que se tivesse erguido, eu não me lembro bem, se tivesse erguido ele queria carne, se tivesse baixo, não era para servir carne. Então, assim, aquilo ali já era uma comédia para nós e os garçons já davam. E daí era uma festa, sempre. Que coisa, né? É muito legal mesmo. Eu vou te fazer mais algumas perguntas. Essa do Josemar Bordignon, nosso inscrito famoso e ferrenho. E qual foi a época das pessoas? Qual foi a reação das pessoas na época em que o Mané lançou essas músicas? Então, eu sempre trabalhei, minha irmã, a gente sempre trabalhou em escola. Quem acompanhava muito meu pai era o meu irmão Adriano. Então a gente chegava em casa, as músicas já estavam prontas. Eu, na verdade, eu nunca escutei o Mané da Zona na íntegra. Eu escuto essas aí que estão que estão assim tocando mais, né? Essas que já são conhecidas, mas assim na íntegra eu nunca escutei, sabe? Eu escuto agora, depois dos meus 30 e poucos anos. Então, assim, e sempre que a gente chegava próximo ao meu pai tinha um certo receio de colocar, principalmente nós mulheres, né? O meu irmão acompanhava na íntegra. Mas, assim, eu percebi, assim, as pessoas muito eufóricas e, nossa, como que você gravou isso? De onde tirou isso? De onde que é essas histórias? Então, assim, as pessoas... Na época, né, tinha um certo pudor, mas assim, entre homens e ali bebendo em algum som, alguma coisa, sempre era normal, né? Na época, nos barzinhos da cidade já tocava? Não, eu acho que não tocava assim, barzinho, assim, coisa que era mais fechado, sabe? Tipo assim, um som do carro meio baixo, porque existe um certo pudor ainda das pessoas. Hoje ainda tem. Sim, sim.
quanto antigamente, né? 15 anos atrás. Então, assim, era mais caminhoneiro, fechada ali, tipo assim, final de festa, sabe? Quando tava todo mundo, já não tinha mais criança, né? Sim. Tá, legal saber. E eu vou fazer uma pergunta. Se tu saberia me dizer se alguma dessas histórias, qual dessas histórias tem o pingo de realidade que você imagina, suponha que tenha inspiração real? Uns fundos de verdade, aí sim, ou de acontecimento com falar, porque o meu pai era muito viajado, norte e sul do Brasil ele percorreu, tanto levando a música ou quanto indo viajar a passeio. Então assim, ele era muito público, onde ele conversa acontecia, ninguém ficava parado. Então assim, você sabe que de uma conversa puxa outra, né? Então acho que tem aí algum fundo de verdade, sim, ou que tenha acontecido com ele, né? É igual eu tô te falando, eu nunca escutei na íntegra, sabe? Assim, parar e escutar Mané da Zona, não. Mas, e de acordo com as falas do meu irmão, eu acredito que sim, viu? Não duvido de nada, não. Imagine, nessas andanças aí pelo Brasil afora, deve ter ouvido muita coisa, né? E, Dino, alguns personagens, eles são existentes, né? Eu tenho um primo meu que participa, né? O Seiji. O Seiji. Ele mora em Seiji Baba-Ovo, sabe? Então, assim, ele tá em algumas músicas aí. Então, tem um outro senhor, tem o Zé... Tem um que fala da música, é um vizinho. Então, assim, tem muitas verdades aí, sim. Não dá pra duvidar de nada, não. Tem um personagem que eu até queria muito saber, porque ele é de Joinville. O seu pai fala... Eu quero mandar um abraço pro Juca Bunda Mole, lá de Joinville. E eu moro perto... eu acredito que ele esteja, assim. Eu acredito que seja até vivo e escute, porque... hoje o Mané da Zona ele é ouvido até fora do país. A gente tem alguns conhecidos que manda, sabe, essas como que fala? Tem uns videozinhos curtos em que eles colocam som e imagem, né? Aí chega pra gente, olha aqui, então tá além Brasil, né? Não é só aqui. Nossa senhora, muito legal, né? E mais algum desses apelidos que ele menciona, tu saberia me dizer quem é? Ele falou sobre a Lavínia, que tinha que morar... Tem essa Lavínia, eu acho que ela foi vizinha, lá da casa onde a gente morava. Lá onde a gente morava, meu pai montou um estúdio. Era uma coisa bem caseira, sabe, Dino? Era muito simples, então ali ele reproduzia ele sozinho. Ele sempre gravou sozinho o Mané da Zona. Ele tinha os arquivos musicais assim de teclado, né? Ele colocava a voz em cima, fazia 1, 2, 3 vozes lá. Então era ele que fazia. Quando a gente chegava ou ele colocava para alguém, a coisa já estava pronta, sabe? E ele montava o repertório ali, a letra da música, ele escrevia a punho, né? Na época o computador era muito restrito, então ele escrevia a punho. Inclusive tem muita coisa escrita lá de Mané da Zona, as letras, né? O meu pai, ele tinha uma letra de forma que, assim, onde você vê, você sabe que foi ele que escreveu. Eu nunca vi uma letra igual aquela. Então, e ele escrevia muito, né? Rascunhava. Meu pai tinha um diário que ele escrevia todos os dias. Eu acho que são mais ou menos uns 20 livros. Era um livro pequeno. Eu acredito que ele fazia em gráfica, porque são todos iguais. Brochura, não era daquele aspiral, não. Era brochura com mais ou menos 100 folhas. Então, ele escrevia ali diariamente. Que legal. Tudo que acontecia durante o dia, Vocês têm esses diários ainda? Tem os diários ainda. Que legal. Nossa. E se compilasse ele inteiro, dava um livro, uma série. Ah, sim, dá muita coisa ali. E ali tem histórias, né? Ah, fulano chegou na minha casa, tal dia e tal hora. Aconteceu isso e isso, almoçamos.
Fomos para o estúdio. E meu pai, aqui na região, ele era muito conhecido também porque ele gravava jingles de político. Então, ali já acontecia uma festa. O político vinha para gravar a música, o meu pai fazia a música e a melodia, né? O candidato chegava e falava qual que era a meta dele para a eleição, o que ele ia fazer. Aí, ali naquela... Aí uma música, ali já vinha cerveja, já assavam a carne e o cidadão saía meia-noite, 1h da manhã com a música pronta, sabe? Gravada no CD. Era desse jeito. Era desumano, assim, a capacidade de escrever, gravar, né? Sim. E você sabe o que acontecia? Ele tinha um gravadorzinho, né? Que era com fita, aquela fita cassete, era pequeno. E ali naquela conversa... como ele era repentista, ele já gravava a música ali, tocava para o cidadão, ele já falava que era aquilo ali. Nunca vi ele fazer assim 2, 3 vezes, não, era sempre na primeira, que já saía a música ali daquela conversa, sabe? Era muito rápido. Aí ele tocava o violão e ali já saiu uma festinha, porque daí vinha cerveja, o candidato já mandava vir não sei quantos quilos de carne. Só sei que saía 1, 2 horas da manhã com o CD já reproduzido para o carro de som sair no outro dia, sabe? Meu Deus do céu. E a gente sempre por ali, sabe? Porque tudo acontecia assim, em casa. Ele tinha um estúdio na frente de casa, né? A nossa casa no fundo, e a gente passando por ali, entrando, saindo. E vocês moravam todos juntos na época? Todos juntos, né? Eu era solteira, minha irmã, meu irmão, então... Era tudo por ali. Tu saberia me dizer quais são os instrumentos que teu pai tocava? Então, era o violão. Ainda temos o violão dele, né? Que não é um violão, é uma viola. Nós temos. E o teclado, né? Só que o teclado, acho que vinha aqueles disquete pronto, né? Já com as melodias. Então, ele era... Meu pai, o violão era registrado, assim, era a marca registrada dele. Que legal. E quero saber, como que chegou para vocês essa repercussão que o Mané da Zona teve? E quando que vocês descobriram que o pessoal chamava as músicas deles da música do Leno Brega, né? Que te confundiam. Como é que foi isso para vocês? Então, começou a chegar pra gente, assim, algumas coisinhas que o pessoal, às vezes, gravava alguma chamada no telefone, né? E aí chegava pra gente as gravações. As gravações chegava pra gente e a gente ia entendendo tudo. Daí, quando chegava o link do YouTube, a gente chegava para olhar, para ver o que estava acontecendo. E sempre a imagem do Leno Brega. Né? E aí a gente entendeu que alguém colocou no YouTube essas músicas, né? Utilizou a imagem do Leno Brega, mas a gente sempre soube que era algo assim, amador, nada profissional, né? E eu, na verdade, comecei a entrar muito no YouTube, daí eu ia responder lá as mensagens, as perguntas, e sempre falando quem era, né? Altevir, o Mané da Zona, sempre eu colocava nas respostas, né? Mas assim, a princípio foi até um choque pra gente, porque como meu irmão falou, o meu pai, ele fazia essas gravações e ele vendia em posto de gasolina, e era para caminhoneiro, né? Então as pessoas foram levando isso pro Brasil e além Brasil, né? Sim. Tem muita gente do exterior que tem esses CDs. O meu pai, na época, ele não tinha foto dele no CD, era a imagem de um jacaré, que era o nome do estúdio dele, Jacaré 2000. E em alguns poucos CDs tinha também a foto de uma mulher, assim, só o corpo, não tinha o rosto, era a foto de uma mulher bem produzida de biquíni, era um biquíni vermelho e a foto dessa mulher. Vocês teriam algum desses CDs ainda para depois mandar uma foto para nós, algo assim? Eu acredito, Dino, que o CD não temos mais, só que a arte do Jacaré 2000 e a foto dessa mulher de biquíni, tem ela no computador. Então eu gostaria muito, muito de ver, pode ter certeza. Então, Dino, tem outra coisa também, assim, que eu acho interessante colocar aqui.
Nos últimos anos do meu pai, eu acredito que ele foi embora em 2007. 2005, 2006, meu pai começou a gravar um programa de TV. Ele ia ser lançado numa TV numa TV aberta aqui em Mato Grosso. Ela recebe o sinal acho que era do SBT. Então a gente tem algumas gravações desse programa. Ele fez essas gravações num sítio. Era um programa assim de música sertaneja, onde vinham alguns cantores convidados, né? E ele apresentava. Então eu tenho alguns pilotos aí, depois eu vou mandar para você também. Nossa senhora, que maravilhoso. Sim, é uma coisa bem rústica, sabe? A gente foi para esse sítio, aí levamos a equipe de filmagem, né? Então ele gravou alguns pilotos lá desse programa de TV. Só que como ele fazia muito show assim fora, né? E aí assim ele não focou muito nesse programa de TV. Ele queria estar entre as pessoas, sabe? Ele queria fazer o show dele, continuar essas gravações. Na época que ele foi embora, em 2007, a gente estava em meio às eleições. Inclusive eu dei continuidade a alguns trabalhos dele, porque veio alguns vereadores, deputados para gravar, né? E ele estava fazendo algumas autorias de música para esses candidatos. Nossa, mas que atarefado, né? Eu fiquei muito curioso, tá? Sim. Depois eu quero... Nossa, o que o Altevir não fez, né? Essa é a pergunta. Então, o que ele não fez? E ele teve as duplas sertanejas dele, né? Altevir e Adriano, que foram os dois LPs que ele gravou. Ele teve dupla também aqui no Mato Grosso. Teve a dupla com Altevir e Neno de Paula. Inclusive... Mas ele não parava, né? O LP do Altevir e Adriano eu tenho aqui em casa. Então, você mandou para mim um vídeo uma vez, né? Que você tem ele. Sim. É raro quem tem esse CD, esse LP. Não, e é muito curioso, porque eu achei ele aqui numa livraria de Lages, sabe? Não foi, eu nem procurei, eu tava com meu pai, inclusive. Meu pai olhou, esse ali não é o Mané da Zona que tu fala? Foi muita coincidência, sabe? Ter achado esse disco aqui. Então, um achado pra mim. Então, é um achado mesmo. E nós não temos muita foto do meu pai, são poucas. Porque quando ele partiu, a gente não tinha essas fotos digitais, né? Era aquela máquina que a gente tinha que revelar a foto. Então não tem muita coisa dele. Sabe? Eu tenho algumas que ele fez aqui em Chapada dos Guimarães, no Morro do Chapéu. Ele fez umas músicas para o CD com o Neno de Paula. Então eu tenho algumas fotos artísticas, sabe? Que fez lá na Chapada. Aí fomos contratar um fotógrafo que tirou. Eu tenho. Mas assim, dele contando piada ou dele no estúdio, eu não tenho nada. É uma pena, né? É uma pena. Que legal. Nossa Senhora. E eu quero fazer mais uma para ti. Sim. Como que a sua família lida com o fato de o Mané ter feito essas músicas e qual que é a reação e o que vocês sentem sobre isso? Então, Dino, nós temos assim, como que eu posso dizer para você? É uma honra para nós, né, enquanto família, ver esse reconhecimento. Hoje o YouTube, a gente aperta lá, aparece Mané da Zona, né? E é uma honra para nós mesmos, assim, a gente fica muito feliz com esse reconhecimento. Era isso que ele queria. Igual eu sempre falo, meu pai nunca quis bens materiais, ele queria reconhecimento, ele queria fazer as pessoas sorrir. Ele era um repentista. E assim, chegou tarde? Chegou, né? Ele não está mais aqui para ver tudo isso, mas eu acredito que de onde ele estiver, ele está muito feliz, sabe? É a história dele que está aí para as pessoas conhecerem. Eu fico muito lisonjeada de vocês estarem trazendo assim para a internet, né? O YouTube, que é essa rede gigante aí, que a gente tem acesso, né? Trazer um pouco da história dele, de quem ele foi, sabe? A gente vai tentar retratar, tirar a imagem do Leno Brega, né?
e colocar a imagem dele, que ele é o verdadeiro, e as pessoas estão vendo isso. Então, assim, é muito honroso para nós, eu te agradeço de antemão, todo esse seu esforço, todo esse seu carinho conosco, comigo, com meu irmão, né? Vocês aí tem algum tempo que estão tentando marcar essa entrevista, né? Aí essa correria é grande, eu falo que esse mundo moderno é bom, mas ele complica a vida da gente, que a gente tem que estar aí 24 horas no ar, né? Sim. Então, assim, é gratificante, sabe? Tudo que ele fez, nós enquanto família ficamos muito felizes. Os netos hoje ligam naquela outra rede e vê os videozinhos curtos do avô, aí o meu sobrinho manda para mim, esse é o avô? Aí eu falo, Igor, é. Então, assim, a gente fica muito feliz. É igual eu falo para você, a gente não chora quando lembra dele. Uhum. A gente fica feliz porque ele foi alegria. Que legal, gente. Muito bonito de ouvir. E pode ter certeza que a minha equipe, a gente fica bem feliz também de poder acompanhar e estar junto com vocês nessa história, sabe? Ficamos muito felizes de estar aqui junto com vocês, contando essa verdade. Eu te agradeço muito essa oportunidade. Vamos marcar outras entrevistas. O meu irmão, ele tem mais coisas para contar, porque ele acompanhava o meu pai, ele ia para os shows, ele participava de uma forma ou outra lá montando o estúdio, ou dando alguma ideia, né? Então, assim, ele tem muita coisa para contar desse lado sarcástico do meu pai. Eu tenho aquele lado paterno, eu tenho aquela imagem de pai, né? Então, assim, talvez o YouTube queira o Mané da Zona. Eu tenho o Altevir, né? Mas a gente vai se falar muito. É o começo, assim, de várias entrevistas, eu acredito. Fico feliz. Nós estamos à disposição de vocês. O que a gente tiver aqui de material, nós vamos disponibilizar para o canal. Eu também quero divulgar o canal Mané da Zona Oficial, né? Eu que estou monitorando lá, estou cuidando da conta. Então, vira e mexe, eu estou postando alguma coisa. E eu também agradeço muito o André, que ele é parceiro seu no canal, né? Sim, isso mesmo. Então, o André me deu uma força muito grande para elaborar os vídeos. Na verdade, foi ele que fez tudo, né? O mérito é dele. Então, eu quero agradecer vocês. Eu acredito que vem mais entrevistas por aí. Muito obrigado. Vamos caminhar. Eu fico bem feliz, tá? E para encerrar, você gostaria de dizer mais alguma coisa em nome do seu pai, para os fãs? Então, os fãs do Mané da Zona, eu deixo o meu abraço, eu deixo a minha gratidão. Ele era tudo isso e mais um pouco. Tem muita coisa que vocês não sabem. Eu acredito assim, que se pegar um amigo de cada época dele, tem alguma coisa assim muito grande, vai ter uma joia para falar dele, porque ele era uma joia rara, tá? Então, assim, vamos dar continuidade a tudo isso que você, Dodge, começou. Vamos colocar para frente esse canal e colocar na mídia aí tudo que era o Mané da Zona, o Altevir. Tá bom? Pode contar com a gente, tá? O link pro canal do Mané da Zona Oficial vai estar aqui abaixo para todo mundo acompanhar e também vai estar no link no card, tá? Todo mundo vai poder acompanhar e seguir o canal oficial. Gente, eu agradeço muito a presença da Drica, que tirou um pouco do tempo para gravar essa entrevista conosco. Como ela disse, que seja a primeira de muitas entrevistas e mais material que a gente vai trazer para vocês, tá? Obrigado, Drica. Obrigada a você. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.